Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra aí a sua Bíblia em Judas, no livro de Judas, capítulo 1 e único, né? Que diz: contra os ímpios e falsos mestres, né? Vamos ler. Primeiro um prefácio de saudação. Prefácio de saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos seja multiplicada, né? Agora, a sequência da leitura que diz, Judas capítulo 1, versículo 3 em diante, né? Versículo 3 até o 19. Do versículo 3 ao 19 de Judas capítulo 1, versículo 3 ao 19, contra os ímpios e falsos mestres. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Essa fé é a lei de Cristo, essa fé é a doutrina, é seus mandamentos e é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Essa fé também é obediência a Deus, com amor puro e sincero, né? Porque se introduziram frutivamente introduziram certos homens que já desde há muito tempo estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem a dissolução, né? Converte em dissolução a graça de nosso Deus, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que converte em dissolução a graça de nossos Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso são as pessoas daquele tempo, onde quando Deus envia seu Filho para uma nova igreja, que é a igreja de Deus, que é a lei de Cristo, a sua doutrina e seus mandamentos, e esse povo, ele entrava dentro da igreja de Deus apenas para cadê onde eu estava? Sim, para converter a palavra de Deus em dissoluções. Eles entravam na igreja de Deus, ouvia a verdade de Deus dentro da lei de Cristo, da doutrina, de seus mandamentos, né? Mas esse povo que se introduzia dentro da verdadeira igreja, o que eles faziam? Eles convertiam essas palavras, isso também no dia de hoje. Esses falsos pastores de Satanás dentro das igrejas falsas de hoje fazem isso. Ele entra dentro da igreja, que é a Bíblia, né? Onde está escrito a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos, e converte em dissoluções. Isso são os falsos pregadores de hoje, católico, evangélico e outras religiões
inventada por Satanás, né? É que fazem essas coisas, né? Eles convertem a palavra de Deus em dissolução e nega até o soberano e Senhor Jesus Cristo. Tem muitos deles que fazem isso. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, está se referindo ao povo que foi tirado lá do Egito, e esse povo saíram da igreja do deserto, né? Abandonaram a lei de Moisés e foram criar seus próprios templos. Isso era um povo de Deus, o povo israelitas, as tribos, a tribo de Judá, que é a mais perversa de todas, né? E as outras tribos, essas pessoas começaram criando seus próprios templos de ídolos daquele tempo antes de Cristo vir. Quando Cristo vem, esse mesmo povo que criou essas igrejas falsificadas de ídolos, de deuses, de estátua, de escultura, eles passaram a entrar na verdadeira igreja que Cristo trouxe, que é a igreja de Deus. Para quê? Para converter em dissoluções aquilo que Cristo estava pregando de verdade, né? Então eles entravam dentro da igreja, escutavam a pregação verdadeira de Cristo, mas aí pervertia aquilo que Cristo nos deixou. Isso acontece nos dias de hoje, dentro dessas falsas igrejas criadas por homens que são de Satanás, pregadores de Satanás, seja católica, evangélica e muitas outras religiões que tem por aí de Satanás. Isso é a verdade. Quero lembrar bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, né, aquele que Moisés tirou lá do Egito, destruiu depois os que não creram. Esse povo, presta atenção, esse povo que foi tirado lá do Egito, quem foi tirado do Egito? O povo israelitas, né? E Deus dividiu em tribos, né? Era um povo de Deus, mas esse povo, só 10% deles, depois que recebeu a lei de Moisés para ser conduzido até Cristo, só 10% dele foi que seguiu a lei de Moisés e foi conduzido até Cristo. Os outros 90% foram para Satanás, para a legião de Satanás, abandonando a legião de Deus. E por isso Deus enviou seu filho para esse povo. Eles não aceitaram. E Cristo trouxe essa igreja nova, né, que é a igreja de Deus. A lei de Moisés é a igreja no deserto. A igreja de Deus é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e seus mandamentos para a vida eterna, né? Mas esse povo não aceitou. E o que eles estão fazendo agora? Se introduzindo dentro da verdadeira igreja para perverter o evangelho verdadeiro dentro das igrejas falsificadas deles. Isso está acontecendo entre o tempo de Cristo até o apóstolo Paulo morrer. Depois que o apóstolo Paulo morreu, a igreja de Deus parou no tempo e quem seguiu foi as falsas igrejas de ídolos. E depois delas, as evangélicas de hoje, que são também falsas, que são de Satanás, junto com os seus pregadores que pregam engano e mentiras, né? Aos anjos, né? Não. Quero lembrar para você que soubesse que tudo havendo o Senhor, um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Esse mesmo povo estão destruindo aquilo que não creiam na lei de Moisés. Está sendo destruído. Aos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, e eles não têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Esses são esses povos aí que morreram, né? Morreram com Satanás. Eles estão em prisão. Esse povo aqui, que era povo de Deus,
que abandonaram a igreja do deserto e foram criar as suas, e pegaram o povo de Deus, né, que é o povo que vieram lá do Egito, que não creram, eles morreram, né? E o que aconteceu? Aos anjos, que eles eram chamados de anjos, esses pregadores, né, que era de Deus, eles eram de Deus, mas foram para Satanás, deixaram a legião de Deus e foram para a legião de Satanás. Quem era esse povo? Os israelitas, a tribo de Judá e as outras, muito rebeldes, que abandonaram, foram atrás da palavra do homem e não na palavra de Deus, abandonaram Deus, abandonaram a igreja do deserto, que era a lei de Moisés, criaram as suas próprias igrejas de Satanás, de ídolos, né? E agora eles estão se entrando dentro da igreja de Deus, pegando a verdade e fazendo mentira. E esses que estão morrendo nisso, está sendo claro aqui, eles que estão morrendo nisso, que não guardou o seu principado, né? Mas deixaram a sua própria habitação, eles não têm reservado em prisões eternas. São pessoas de Satanás. Vive da escuridão para o juízo do grande dia, essas pessoas. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles anjos e indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, Sodoma e Gomorra, eles não têm salvação, eles estão sofrendo a pena do fogo eterno, eles estão condenados. Sodoma e Gomorra, o povo de Sodoma e Gomorra estão condenados porque eles queriam estuprar os anjos de Deus que foram lá falar com Ló, tirar Ló da cidade antes deles destruir, porque era uma pessoa muito satânica, né? Era homem com homem, mulher com mulher, filho com irmã, estavam um verdadeiro bacabal lá. Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. Esse pessoal, né, foram todos condenados, como diz aqui, sofrendo pena do fogo eterno. Eles vão para o inferno ainda, eles não estão, mas vai no último dia, porque o inferno ainda não existe. Muita gente diz, o inferno, ainda tem pessoas que falam uma certa verdade a respeito disso. Vocês sabiam? Ah, o inferno é aqui na terra mesmo. E é. Só que ele não está posto ainda. O inferno ainda não está posto, mas vai ser aqui na terra mesmo. Isso é uma grande verdade. Quando a pessoa diz, ah, o inferno não existe, não, o inferno é essa terra. É ela mesmo, mas não agora, no último dia. Ela vai derreter essa terra e tudo que nela há, mar, rio, açude, casa boa, carro bom, banco abarrotado de ouro, tudo vai derreter e vai se transformar em um lago de fogo, que vai se chamar inferno, né? No último dia. Isso é verdade, né? Então, esse povo aqui, né? Porque se introduziram, presta atenção, porque se introduziram furtivamente certos homens. Quem eram esses certos homens que se introduziram, que já desde há muito estava destinado para esse juízo? São pessoas satânicas, era povo de Deus, mas se voltaram para Satanás. Homens ímpios, que é o povo israelitas, as tribos, principalmente a tribo de Judá, a mais perversa de todas, né? Esses homens são homens ímpios e eles estão entrando dentro da igreja de Deus para ouvir a lei de Cristo, a sua doutrina e seus mandamentos. Para quê? Para converter em dissoluções dentro das suas igrejas falsas que eles criam, né? Que eles criam. E lá eles negam até Jesus. Ora, quero lembrar, o apóstolo está dizendo que quer lembrar, se bem que já uma vez para sempre soubeste tudo isso. Eles sabem, o povo de Deus sabe, porque são povos israelitas nesse tempo aqui,
esse povo que segue a Cristo, são aqueles que seguiu a lei de Cristo, são aqueles que foi conduzido pela lei de Moisés até Cristo. Eles sabem. E o apóstolo está dizendo que já de uma vez para sempre soubeste tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, esse povo que foi salvo aqui nessa época era o povo israelita que estava sendo escravizado por 430 anos. Tirou ele da terra do Egito, né? Destruiu depois os que não creram, né? Os que não creram estão sendo destruídos. Ora, aos anjos que não guardaram o seu principado, né? Essas pessoas, obrigado. Essas pessoas que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. De que habitação está sendo falado aqui? A casa de Deus, o templo. Eles os têm reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. Essas pessoas estão em prisões, essas pessoas rebeldes daquele tempo estão em uma prisão aguardando o juízo do último dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído com aqueles anjos e indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo. Assim está esses povos aí, israelitas e das tribos. Contudo, semelhantemente, também este falso mestre, né, que eles são pregadores das suas falsas igrejas naquele tempo antes de Cristo, e agora no tempo de Cristo eles estão pervertendo o verdadeiro evangelho. Sonhando, contamina a sua carne, rejeita toda a autoridade e blasfema das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Eles, porém, blasfemam de tudo que não entende. Esse povo aí, que era de Deus, os israelitas e as tribos, andam fazendo essas coisas. E naquilo que compreende de modo natural, eles acham que é natural. Esse povo que saiu de Deus e estão na legião de Satanás, o povo israelita e as tribos, estão achando que é natural falar mal de Deus. Eles não querem Cristo de maneira alguma. Não querem a lei de Cristo, a nova igreja, a doutrina e os mandamentos. Eles não querem. Como os seres irracionais, mesmo nisso, se corrompem. Eles estão se corrompendo a cada dia, até na palavra de Deus que ele pega lá, estão fazendo essas coisas. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, estão seguindo a Satanás. E por amor do lucro, se atiraram ao erro de Balaão e perecem na rebelião de Coré. Todo esse povo israelitas e as tribos que começaram a criar seus templos falsificados nesse tempo aqui, antes de Cristo e depois de Cristo, eles estão fazendo essas coisas. Porque foi que o povo de Deus, antes de Cristo, abandonou a igreja no deserto? Porque eles ouviram a palavra do homem e deixaram a palavra de Deus e foram criar seus templos por causa da ganância, por causa dos dízimos daquela época. Por causa dos dízimos, né? Tava pegando os bois, os bodes, fazendo fazenda para eles, e além dos cereais e mercado, né, que eles pegavam e faziam mercado. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim. Eles abandonaram Deus e foram para a legião do mal. Por amor de quê? Do lucro. E é isso também o que acontece nos dias de hoje, dentro dessas igrejas de Satanás inventadas por homem. Essas evangélicas na religião, eles estão do mesmo jeito que eles aqui nesse tempo, por causa do lucro, né? Estão se atirando ao erro de Balaão, né?
estão perecendo na rebelião de Coré. É os pastores de hoje. Seja na católica, seja nas evangélicas. E na de Umbanda e outra religião por aí. Porque quem inventou religião foi Satanás. Para que a religião criasse várias igrejas falsificadas para seguir Satanás. Porque Deus, o próprio Deus, só mandou uma igreja verdadeira. Deus só mandou uma única igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, que Cristo trouxe, mandada pelo Pai, que é a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos. Cristo morreu por causa dela. Mataram Cristo por causa dessa igreja. E quem matou? O povo que era da igreja do deserto. O povo que seguia a Deus. O povo que seguia a lei de Moisés deixou, foi atrás da palavra do homem, abandonou a palavra de Deus, começaram a criar seus templos falsos por causa do dízimo. Por causa dos bodes, dos bois e das comidas. E os pastores de hoje estão no mesmo caminho, por causa da ganância, por causa do lucro, né? Nesse tempo aqui, né? Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, eles lá atrás, né? E nos dias de hoje também, esses pastores de hoje estão no caminho de Caim também, porque são de Satanás. Suas igrejas são de Satanás, são inventadas por ele, são criadas por ele para enganar o povo, né? Por causa do lucro. E se atira no erro de Balaão, perece na rebelião de Coré. Estes são os escolhidos em vossos HPs, né? São escolhidos, os líderes das igrejas procuram o pastor melhor que prega para enganando o povo. Ele recebe salários altíssimos, né? Tem privilégio do líder da igreja, o dono paga alto salário porque ele sabe enganar as pessoas mais perfeitamente. Isso é nos dias de hoje. Estes são escolhidos em vossos HPs, quando se banqueteiam convosco pastores que apacentam-se a si mesmo, sem temor a Deus. São nuvens sem água, levada pelo vento. São árvores sem folha nem fruto, 2 vezes mortas, desraigadas. São padres, pastores, bispo, apóstolo, pastor e todos dessas igrejas criadas por homens, inventadas por homens de Satanás. É mentira isso? Não. Se eu estou falando alguma mentira, eu quero que Deus me destrua agora, nesse exatamente momento. Mande o raio e me destrua se eu estiver mentindo. Isso é a mais pura verdade, né? Ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas. Estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Se esses pastores de hoje, pregadores dessas igrejas de Satanás, não se arrependerem, os seus membros não se arrependerem, não abandonar esse povo, essa igreja, esse pastor, se esse pastor também não se arrepender, né? Ele vai para os negrumes das trevas. Então, meus amados, abandone essa prática das igrejas de Satanás. Fujam desses pastores, desses pregadores, seja padre, seja bispo, seja papa, cardeal, apóstolo, pastores e tantos outros que existem dessas igrejas falsificadas de Satanás. Fujam, abandone, porque são de Satanás. Vocês estão querendo salvação? Não. A salvação vem de Deus, não vem do diabo. E eu estou dizendo isso, meus amados, com toda a convicção, com toda a convicção, com toda a pureza do verdadeiro evangelho de Deus. Saiam dessas igrejas falsificadas, abandone esses pastores de Satanás, meus amados. Procure a igreja de Deus
única e verdadeira. Batize-se nela, porque nas falsas esse batismo não serve. Não serve. Tudo que é engano, tudo que é mentiroso é de Satanás. E vocês estão apoiando essas coisas, vocês também serão de Satanás. Agora, eu estou falando de mim? Eu estou falando por mim? É o meu pensamento? Não. Está na Bíblia. Tudo isso que eu estou falando, revelando para vocês, está na Bíblia, meus amados. É a palavra de Deus quem diz. Eu não estou julgando ninguém. Eu não estou falando mal de ninguém porque eu não tenho esse direito. Não tenho. Não posso. Eu sou um cristão. Eu sou membro da verdadeira igreja. E eu não posso falar isso. Mas a palavra de Deus fala e eu revelo para vocês. Porque essa revelação foi dada por Deus a seu Filho. E seu Filho deu para nós. E é a minha obrigação, como cristão, como discípulo de Cristo, falar as verdades para aqueles que estão na legião do mal, na legião de Satanás. Porque eu não sigo religião, eu sigo a legião de Deus. Eu sou legionário. Deus é o nosso comandante e o sargento e etc, e etc. A mais potente autoridade de seu exército é Deus, da nossa legião é Deus. E eu sou soldado dentro dessa legião, sou legionário de Deus para falar para vocês aquilo que Deus mandou através do seu testemunho em Cristo. E eu estou dando o testemunho de Deus para vocês. Fuja, corra desses pastores de Satanás, corra dessas igrejas inventadas e criadas por homem, porque não é de Deus. A igreja de Deus é a igreja de Deus. Foi Cristo quem trouxe, foi Deus quem mandou. Está escrito na Bíblia não tem igreja católica, na Bíblia não tem igreja universal, na Bíblia não tem igrejas, porque são muitas, assembleias, não tem. Adventistas do sétimo dia não tem. Testemunha de Jeová também não tem. E muitas outras, milhares de outras, não tem na Bíblia. Mas tem a igreja que o Pai mandou através de seu Filho, que tem o nome do dono, Igreja de Deus, única e verdadeira. Aí é muito duro isso, não é? É muito duro, mas é a verdade. Esses pastores são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. São os pregadores desse tempo aqui, antes de Cristo, durante Cristo até Paulo e depois de Paulo até os dias de hoje. Esses pastores, esses falsos pregadores, enganadores, está reservado para sempre o negrume das trevas para ele. Mas ele ainda tem chance. Deus ainda dá uma chance. Se eles não estão blasfemando contra o Espírito Santo, podem se arrepender, podem pedir perdão, podem se lavar, podem se tornar uma nova criatura através da lei de Cristo, da doutrina e dos mandamentos verdadeiros que Deus mandou, se tornar uma nova criatura, se lavar, se batizar, se purificar em Cristo, receber um espírito de adoção e ser chamado filho de Deus. Pode, é só se arrepender e abandonar tudo isso que eu falei. E no último dia, se antes e depois disso, né, depois de receber o espírito de adoção, amontoar brasas de fogo enquanto vive. Está na Bíblia que devemos amontoar brasas de fogo enquanto vivemos aqui, se estamos em Cristo.
como está em Cristo, obedecendo a lei, a doutrina, os mandamentos com sinceridade, com amor puro e sincero em nosso coração, e a fé de Cristo, que é a obediência. E juntando brasas de fogo, amontoando. O que é amontoar brasas de fogo? É fazer o bem, é fazer boas obras. É fazer o bem, é fazer boas obras, é perdoar os nossos inimigos sempre, sempre, 7 vezes 7, 700 vezes 7 e etc. É o inimigo nos machucando, nos maltratando e nós perdoando ele e ainda ajudando ele, fazendo boas obras, com justiça, com sinceridade, com amor sério, puro. Isso é amontoar brasas de fogo enquanto vivemos em Cristo. Para que serve isso? Porque nós já fomos batizados e lavados e recebemos o Espírito de adoção no batismo, na água. Mas no último dia Cristo nos vai batizar no Espírito Santo e em fogo. Porque no céu não entra carne e sangue. E se eu for achado digno de vida eterna, eu não vou do jeito que estou aqui. Eu tenho que ser batizado no Espírito Santo e em fogo por Cristo. Esse fogo são as boas obras que eu amontoei, são as brasas. São as brasas que eu amontoei e ela vai servir no último dia para o meu batismo no Espírito Santo, que Cristo vai me batizar e me transformar de carne, de corpo carnal para corpo espiritual, para poder ir para o reino de Deus. Porque no céu não entra carne nem sangue. Não entra. Isso é verdade, né? Para este também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometem, e todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferem, contra Cristo, contra Deus. Estes murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Os pastores de hoje adulam as pessoas para ir para a sua igreja ou não. É mentira ou é verdade? Os pastores não ficam? Aceite Cristo como seu único e salvador. Venha para essa igreja que você vai ser salvo. Aceite. Não é verdade isso? É verdade. Os pastores ficam adulando as pessoas para ir para a sua igreja falsa de Satanás, né? Adulando pessoas por causa do interesse, não por causa da salvação dela, mas por causa do interesse, porque ela indo para lá vai dar dízimo, vai dar oferta, vai fazer campanha, vai para o congresso dar dinheiro para eles. Por isso que eles adulam as pessoas, os pastores de Satanás dentro das falsas igrejas de hoje. É mentira ou é verdade? É verdade. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que fora predita pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito de Deus. São esses falsos pastores e os seus membros das suas igrejas falsas. Eu estou lendo Judas capítulo 1, né? Eu li Judas capítulo 1 do 1 ao 13, né? Ao 13 não, do 1 ao 19. Está falando desses falsos pastores de hoje, desses falsos pregadores. Judas capítulo 1, do 1 ao 19.
Está relatando a respeito desses falsos pastores gananciosos, enganadores. Agora, ainda em Judas, né, que é um capítulo só, vai ter uma exortação e doxologia final. Mas vós, amado, edificado vós sobre a vossa santíssima fé. A santíssima fé é a obediência a Deus em tudo, né? Isso é a santíssima fé, obediência a Deus em tudo. Orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, né? Só temos essa vida eterna se obedecermos à lei de Cristo, se obedecermos à sua doutrina e seu mandamento que ele trouxe, dado por Deus, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. E Cristo morreu por ela. E apiedai-vos de algum que estão na dúvida, né? Devemos ter piedade. Eu, como servo de Cristo, membro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, devo ter piedade contra aquele que está em dúvida e ensinar como eu estou ensinando a vocês, meus amados. É só você prestar atenção no que eu estou falando. Depois pegue a Bíblia e vá conferir, meus amados, devagarzinho. Peça a Deus para te iluminar e você entenderá que você está numa igreja de Satanás, que você está servindo a um pastor de Satanás, seja católica, seja evangélica ou outro tipo de religião. Isso é a verdade. E salvai-o arrebatando do fogo, e de outros tende misericórdia com temor. A abominação até a túnica manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e este apresentai-vos ante a sua glória imaculado e jubiloso. É isso como devemos chegar a Deus, imaculado e jubiloso. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, domínio, poder e ante de todos os séculos, e agora para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Termina aqui o livro de Judas. Termino o livro de Judas. Amanhã, se Deus permitir, né, ou em outra hora, eu farei a leitura do livro das Revelações. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhe esses vídeos para outras pessoas ouvir a verdade da palavra de Deus verdadeira, né? Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muita paz, saúde, felicidade, prosperidade, e que vocês abandonem as igrejas de Satanás criadas por homem para enganar vocês. E tenho dito.